Eu não sei, eu diria assim, manda esse treco de volta, senão o bicho pega. É um prazer, Tá? Obrigado pelo Obrigado convite. mesmo por, enfim, aceitar o convite através da Gisela, da GIC Entretenimento, tá conversando comigo. É uma honra mesmo para mim, é uma honra de verdade. Obrigado. Gosto muito do trabalho. Todo mundo que vê meu canal sabe o quanto eu gosto de dublagem e quanto eu gosto também do seu trabalho. Então me fala, como é que surgiu a dublagem na tua vida? Dublagem na minha vida, assim, o primeiro lampejo foi quando eu tinha uns 16 anos. Eu li uma reportagem no jornal de que haveria uma escolinha de dublagem na saudosa Herbert Richards, né? E eu fui lá me informar a respeito, achei aquilo interessante, falei, poxa, isso deve ser uma coisa interessante, fui lá me informar, só que quando cheguei lá soube que a escolinha já não existia mais e que não havia uma previsão dela voltar. Isso eu tinha 16 anos. Aí eu esqueci dessa história, segui meu caminho na vida, fiz faculdade de psicologia até a metade, depois fiz biologia, enfim, a vida me levou para outros caminhos. E no final, assim, década de 90, começo da década de 90, plano Collor, eu trabalhava numa empresa, na parte de vendas, e eu sabia que na rua onde era o meu escritório tinha uma empresa de dublagem. Aquilo me voltou à mente, porque eu tinha o hábito de fazer com um amigo meu, a gente gravava fitas cassete de áudio. Bacana. A gente fazia paródias de comerciais de televisão, de programas de televisão e algumas coisas que a gente mesmo escrevia, e ficava um negócio muito legal, a gente fazia para se divertir, para mostrar para os amigos. Sem saber, a gente estava fazendo radioteatro, e quando eu soube que naquela rua tinha uma empresa de dublagem, aquilo... Qual era a empresa? Era a Telecine, na Glória. Aí o que aconteceu? O plano Collor, a economia toda parou e me mandaram embora. Eu falei, quer saber, eu vou meter a cara nesse negócio de dublagem. E a coisa toda começou mesmo por aí, fiz curso de dublagem, não sei, eu achei, poxa, isso deve ser muito fácil. Eu faço as coisas ali sem imagem, sem nada, fica legal só no áudio. Então você tendo uma imagem para te dar um apoio na situação, deve ser moleza. E eu vi que o buraco é muito mais embaixo, né? Uma coisa extremamente difícil, extremamente difícil. Você depois se acostuma, mas o começo é muito difícil. Quem foram os teus professores? Olha, eu tive como professor o Carlos Seidel, 90% das aulas que eu tive Carlos Seidel, o nosso Seu Madruga, querido Seu Madruga. O José Santana, que atualmente saudoso. É a voz do... Como é que é o nome? Jack Palance, né? Não, depois que o Darcy desculpa, eu falei saudoso, não, eu confundi com Valdir Santana. Valdir Perdão. Santana? Zé Santana eu também entrevistei, tá? Então o vídeo aí, Zé tá? Santana, pelo amor de Deus. Desculpa, Zé, pelo amor de Deus. Enquanto isso, na sala de justiça. Isso, exatamente. O Zé Santana, tive aula com o Mário Jorge, tive aula com a Mônica Rossi, tive aula com o Márcio Simões. Pô, só fera, assim, né? Cada um me deu uma aula. Eu estava num curso que tinha vários professores, cada um desses me deu uma aula e o grosso todo quem me deu foi o Carlos Seidel. Grande, grande. Mas eu fui fazer uma pesquisa sobre o teu trabalho e vi que você foi pro Domingão do Faustão. Sim, encontrei lá. foi em 2008. Como é que foi essa história de você enveredar pelo caminho da comédia e acabar lá no Domingão do Faustão? Eu sempre gostei muito de humor. Eu tenho um trabalho paralelo ao da dublagem. É um grupo chamado Sátira em Concert. Sou eu e 3 músicos de orquestra. Teve um que veio da OSESP aqui para o Rio de Janeiro só para fazer esse trabalho aqui com a gente, porque ele acreditou, assim, é um trabalho muito interessante. A gente mistura música com teatro para fazer humor. De Portugal, Beethoven seguiu sua viagem para a Itália e lá ele fez a segunda versão da Quinta Sinfonia, a Quinta Sinfonia à Bolonhesa. Aí você pergunta, é tipo não sei o quê? Não, não é tipo nada, não existe nada parecido aqui no Brasil. A gente se espelha num grupo argentino chamado Les Luthiers. Eles fazem exatamente isso, só que o nosso trabalho é autoral. E eu sempre gostei, desde criança, eu gostava de contar piada para as pessoas. E como é que foi o negócio do Comédia em Pé? Uma vez o Fernando Caruso, assistindo um show do Sátira em Concert, eles estavam começando a fazer o Comédia em Pé, estava começando o stand-up aqui, e ele me convidou para fazer uma participação lá. E lá alguém me viu e me chamou para um outro espetáculo de stand-up, foi um e outro,
E de alguma forma isso chegou ao conhecimento da TV Globo, que estava lançando aquele quadro Quem Chega Lá, que era para lançar justamente novos comediantes no mercado. E aí eles me telefonaram, me chamaram para ir lá. Aí eu fui, eu cheguei lá da primeira vez, mas da segunda vez não cheguei lá. A primeira... Mas eu gosto de fazer stand-up. Engraçado, deixa eu confessar uma coisa, aí você conclui. Eu vi, depois que eu fiz a pesquisa, encontrei esse vídeo no YouTube, eu lembro que eu assistindo, eu com essa voz, eu já gostava muito de dublagem, já gostava muito, enfim, de saber de quem era a voz, mas eu não sabia quem era a cara da voz. Inclusive é um quadro que o Marco Ribeiro faz hoje no Instagram dele. Isso. Né? Mas eu não sabia quem era a cara da voz e a tua voz ficou aqui no meu ouvido, caramba. Por conta do Faustão. Por conta do Faustão. Aí depois eu fui pesquisar e rapaz, era o dublador e tal. Ele é o Sérgio Stern, que vem aqui. E aí você chega em casa nervoso do trabalho, quer relaxar, liga a televisão, o que está passando? Propaganda. Propaganda de supermercado. Aliás, agora há pouco foi Dia das Mães, tinha uma propaganda do supermercado que era muito bonita até. Parecia uma moça linda, vestida de branco, com uma criança no colo, e tocava uma musiquinha no piano, uma música suave, e a moça falava toda carinhosa. Dia das Mães é uma data muito especial. Venha comemorar com a gente. Só nessa quarta, carne seca, ponta de agulha, R$ 4,99! Eu fiz muito stand-up aqui no Rio de Janeiro, eu fiz em 2 ocasiões com Comédia em Pé, tinha um grupo de um comediante também muito bom daqui do Rio, chamado Felipe Absalão, ele tem um grupo dele de stand-up, na época chamava Comédia às 11, porque ele estava num teatro que o espetáculo dele era às 11, e assim, é uma praia assim, que eu curto muito, alguma hora eu vou voltar. Eu tenho muita vontade de voltar a fazer. Mas o cenário aqui no Rio é bom para isso, Sérgio? Eu acho que tá muito bom, assim, toda hora assim, no meu Instagram, Facebook, o que eu vejo de grupos que estão fazendo stand-up por aí. Inclusive o Fred Mascarenhas, né, Gisela? O Fred Mascarenhas, ele participa de algum grupo aí de stand-up ou é convidado, que toda hora eu vejo no Facebook. Eu acho que é uma coisa que tá legal. É que o stand-up ele não aparece tanto, né? Geralmente são casas pequenas, em que as pessoas se apresentam e não tem assim ainda não existe uma divulgação muito grande, mas existe um público cativo para esse tipo de espetáculo aqui no Rio.